Antes de dormir, você planejou as atividades do dia seguinte e pensou até que daria tempo de fazer tudo, caso você seguisse ali o seu planejamento. A primeira coisa que você fez quando acordou foi sair dos planos quando você preparou um cafezinho antes de escrever aquele e-mail. Mas as atividades ainda estão na sua cabeça, mesmo que você não consiga visualizar o momento do dia em que vai ser possível realizar. Mas você acredita que vai ser possível. Sua esposa continua fazendo as atividades dela e de vez em quando ela te solicita para fazer qualquer coisa que seja. Você faz mesmo a contragosto porque vai precisar mesmo fazer uma hora ou outra. E aí o filho de vocês resolveu fazer várias coisas perigosas, né? Subir onde não pode, enfiar objeto na tomada, colocar na boca tudo que ele encontra. Você não queria mais, fica alerta e tenso com isso. E aí já deu a hora do almoço e você tem a impressão de que amanhã não serviu para nada, apesar de você ter feito um monte de coisa. Vem aquela frustração. E você pensa que seu plano pode ser executado à tarde, depois do almoço, porque sua esposa e o bebê dormiram. E então, finalmente, você começa a escrever aquele e-mail. E o menino acorda no primeiro parágrafo. Você pensa, né? Aí sua esposa pede para você ficar com a criança porque ela precisa dormir. Como você está aí na tentativa de ser um cara legal, você fica puto, mas vai. O bebê que não tem culpa de nada quer atenção integral. E se você abrir o computador, ele é quem vai digitar. E se você pegar o celular, ele quer ficar mastigando. Você não se conforma, mas lembra daquele post que você leu falando sobre qualidade de presença e tenta ficar tranquilo brincando de apertar o patinho de borracha, o cachorrinho que faz barulho. De vez em quando você pega ali disfarçadamente o celular até que percebe que o bebê está chorando há uns 5 minutos e sua esposa veio ver o que era. Você se sente meio culpado, mas na verdade era a hora do lanche dele e ela se dispõe a preparar e você fica até aliviado. Tão aliviado que mesmo tendo acabado de abrir o computador de novo, você aceita o convite quando ela te chama para tomar café. Você nem demora tanto assim, mas já são quase 5 da tarde e parece que você não fez absolutamente nada. Eu acho que já deu para perceber que eu estou falando da minha rotina, né? E depois eu conto o resto da história. Mas essa poderia ser a sua história, com outros elementos, outros personagens, mas uma coisa que eu acho que deve ser bem parecida é o sentimento que você tem em relação a isso. A não ser que você seja igual ao meu amigo Guilherme. Quando eu relatei o que eu estava passando, ele me contou que nesses últimos tempos ele também está se reinventando e que a rotina dele está bem diferente. Por mais que ele faça planos ao longo do dia, quando surge alguma coisa que possa atrapalhar e ele sente raiva por isso, ele usa a seguinte estratégia. Primeiro ele muda o ritmo da respiração, depois movimenta o corpo. Isso dá condição para ele dar o terceiro passo, que é pensar que o que está acontecendo é uma coisa simples, sem tanta carga, apenas como um fato. Apesar das coisas precisarem ser feitas, em determinados momentos ele se afasta delas. Para ele, quando o foco está muito intenso e mesmo assim não flui, é necessário ampliar o olhar. Eu disse a ele que isso de fato acontece comigo também, quando eu ia para a horta ou quando eu tomava um banho. As ideias apareciam assim, sem muito esforço. Depois era só registrar, mas o processo era bem mais rápido. Eu não sei como você tem feito, mas perceber isso está me ajudando a experimentar sentimentos melhores durante esses últimos dias.